Esse casal vive uma relação de amor e ódio, sempre querendo que o outro se declare primeiro. E é claro que isso causa bastante problemas para eles e para quem está à sua volta. Fala galera! Hoje no Resumindo Animes, nós vamos acompanhar Kaguya-sama, Love is War. Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora, bora pro vídeo. Na escola Suchi-in, para estudantes ricos que ficava em Tóquio, dois dos alunos mais populares são Kaguya Shinomiya, a vice-presidente do conselho estudantil e herdeira do poderoso grupo Shinomiya, um dos 4 maiores conglomerados do Japão, e também Miyuki Shirogane, o presidente do conselho, que era um estudante muito bom, mas não era nenhum milionário. Os dois eram apaixonados um pelo outro em segredo, pois eram muito orgulhosos para se declararem, além de acharem que quem fizesse aquilo primeiro estaria demonstrando fraqueza. Assim, no começo do ano letivo, um pensa que não levaria muito tempo até que o outro se declarasse, só que 6 meses depois, nada de declarações, e aí eles começam a pensar em maneiras de forçar o outro a se declarar. Um dia, Kaguya bola um plano, onde fingiria que a secretária do conselho e sua grande amiga Chika Fujiwara ganharia ingressos para ver um filme romântico, contando que os pais da jovem não deixaram ela ir assistir. E é exatamente isso que acontece. Por isso, Chika entrega os convites aos jovens do conselho, o que faria com que Miyuki a convidasse para assistir ao filme. E esse plano dá certo, pois o garoto a convida para o cinema antes que pudesse se conter. Aí, ao ver o que tinha feito, Miyuki tenta remediar a situação, jogando a decisão de ir ou não toda para cima de Kaguya, iniciando uma batalha mental para ver quem sairia por cima. Vendo aquilo, Chika oferece a eles ingressos para verem outro filme que não era de romance, estragando o plano dos dois. Já em outro dia, Kaguya recebe uma carta de amor e resolve usá-la para fazer ciúmes em Miyuki, o que funciona, causando uma briga entre os dois que termina com um empate técnico. Um tempo depois, Miyuki leva para a escola um almoço preparado pelas suas próprias mãos, e Chika fica maravilhada, pedindo um pouco para si, e isso atrai os ciúmes de Kaguya, que tenta manter a postura. Então, no dia seguinte, ela resolve contra-atacar levando uma tigela cheia de comida deliciosa, crente que o garoto ia ficar com água na boca e compartilhar o almoço com ela. Porém, a jovem acaba se decepcionando, porque ele não só não come a comida dela, como ainda tinha feito o almoço de Chika, e isso deixa Kaguya com ódio da amiga. Miyuki então percebe a raiva na cara dela, e não entende direito o motivo daquilo, ficando com medo e indo embora. Já Chika compartilha sua comida com Kaguya, que percebe que a garota não tinha maldade com Miyuki, por isso volta a gostar dela. Em casa, a garota está se arrumando com a ajuda de uma empregada, e ela questiona a Kaguya o que ela faria caso se apaixonasse, se ela iria se declarar ou esperar, e a moça responde que se declararia por ter medo de alguém fazer aquilo antes dela. E aí ela fica um pouco vermelha com a situação. Um tempo se passa, e Kaguya arma um plano para o mão de vaca do Miyuki comprar um smartphone, e ele compra um baratinho. Depois, o garoto troca contatos com Chika, mas se recusa a tomar a iniciativa para pedir o número da amada. Assim ele bola um plano, colocando uma foto dele ainda criança como perfil de um aplicativo de celular, para que Kaguya ficasse curiosa e pedisse o seu número. Contudo, ela estava preparada para aquilo, e finge estar chorando para que o rapaz se veja obrigado a mostrar a foto para não deixá-la de fora. Desse jeito, ele perde o seu trunfo, mas ainda se recusava a pedir o número dela, e Chika fala que o celular de Kaguya era tão velho que não pegava o aplicativo de mensagens. E aí Miyuki fica horrorizado ao vê-la com um celular de flip, mesmo a Kaguya sendo ricaça, e ela diz que tinha um apego emocional muito forte com o velho aparelho, por isso não se desfazia dele. E galera, antigamente nem todo celular era smartphone, e os top de linha eram flip, e quem pegou essa época comenta aí. De volta à história, o casal acaba trocando contatos, mas o anime não deixa claro como isso aconteceu, e Chika sugere que o trio faça uma viagem no verão, e ambos acham aquela uma boa ideia. Miyuki pensa em ir para as montanhas observar o céu, de forma que Kaguya não aguentaria ver as estrelas, e acabaria se declarando. Já a garota fica pensando em ir para a praia, onde o seu biquíni, junto com um clima paradisíaco, faria um rapaz se declarar. Então eles começam uma discussão para decidir onde iriam, e Kaguya sai vencedora, ao dizer que nas montanhas tinham muitos insetos, e Miyuki tem pavor de insetos. Só que ao reparar nas curvas de Chika, a garota percebe que o seu corpo não era tão curvilíneo assim, de forma que a amiga acabaria chamando todas as atenções com o seu corpo violão. Por isso, ela desiste de ir à praia, e uma nova discussão começa, pois agora Miyuki não queria ir mais para as montanhas, e o casal resolve deixar a decisão nas mãos de Chika. Aí a garota decide ir para o Monte Osori, um local nada romântico e com fama de assombrado. Horrorizados com a escolha dela, a dupla decide então deixar a decisão para depois. Em outro dia, um aluno mais novo vai até Miyuki pedir conselho sobre como se declarar para a amada, crente que o presidente do conselho era um especialista no assunto. Só que o cara nunca tinha se declarado para ninguém, mas como não queria sair por baixo, ele finge que sabe dos paranauês, tudo enquanto Kaguya ouvia a conversa escondida atrás da porta. E os conselhos malucos
socos que Miyuki dá animam um rapaz, que pensa que o presidente tinha algo com Kaguya. Então Miyuki começa a falar coisas ruins da garota, mas vê o cabelo dela atrás da porta e começa a falar coisas boas, dizendo que ela era fofa e maravilhosa. Mais tarde, vemos que o rapaz conseguiu namorar com a garota por quem era apaixonado, mesmo usando as táticas de maluco de Miyuki, e Kaguya se mostra bastante feliz com o que escutou atrás da porta. Um tempo se passa, e o trio do conselho estudantil está em posse de uma revista confiscada de um aluno, e nela dizia que 1/3 dos estudantes do ensino médio já tinham tido a sua primeira vez, e Kaguya diz que a dela já tinha sido há muito tempo, deixando Miyuki e Chika impressionados, principalmente o rapaz, que não tinha tido nenhum contato físico com nenhuma moça. Só que tudo é um mal entendido, pois Kaguya não sabia o que realmente significava ter a primeira vez, e Chika fica responsável de contar pra ela, deixando a moça encabulada. Em uma noite, Kaguya e Miyuki estão sozinhos na sala do conselho, quando decidem jogar um jogo que consistia no rapaz descobrir de quem ela gostava, e inicialmente ele pensa que a resposta para o enigma fosse ele próprio. Só que Kaguya não ia dar um mole desse, e Miyuki, conhecendo a garota, sabia disso, por isso ele responde que era Pessoa, o cãozinho de Chika, e acerta. No outro dia, o carro que levava Kaguya para a escola todos os dias fica com problemas, e ela aproveita para ir sozinha para a escola como sempre quis. A menina então usa a oportunidade para tentar se encontrar com Miyuki e ir para a aula com ele. Só que ela encontra uma garotinha chorando por sentir medo de ir para o colégio sozinha e acaba acompanhando ela. Após a boa ação, Kaguya percebe que se atrasaria para a aula e encontra Miyuki, que também estava em cima da hora. Só que ele estava de bicicleta e a manda subir, pois não era correto que membros do conselho chegassem atrasados. E mesmo atrasados, ela fica feliz por enfim ter realizado seu grande desejo. Um tempo depois, o pessoal do conselho está preparando uma festa de boas-vindas para os alunos vindos da França, e tanto Kaguya quanto Miyuki colocam orelhas de gato para testarem se ficariam bem com a fantasia. E cada um deles fica encantado com a fofura do outro, quase se beijando. Só que eles voltam à realidade no último instante e desistem dessas orelhas. Em seguida, o trio joga um jogo para decidir quem iria sair para comprar as lembrancinhas da festa, e Chika vence, fazendo com que Kaguya tenha que ir com Miyuki. Já em casa, a moça debate com a sua empregada Hayasaka sobre não ter recebido nenhuma mensagem de Miyuki desde que ele comprou o celular. Por isso, a empregada faz com que Kaguya ligue para ele. Ao fazer isso, quem atende é o pai do rapaz, que passa o telefone para o filho que estava no banho. Intimidada com isso, Kaguya fica meio sem ter o que falar, combinando de se encontrarem para fazer as compras no dia seguinte, e desligando na cara do rapaz sem querer. Aí ele manda uma mensagem dizendo que estava frio e que era para ela dormir agasalhada, e a garota fica feliz com aquilo. Só que no outro dia cai uma tempestade, e Kaguya é obrigado por Hayasaka a mandar uma mensagem para o rapaz cancelando o encontro. Assim um tempo se passa, e chega a tal festa de boas-vindas, que revela ser uma emboscada do diretor da escola Sutin para testar se Miyuki era mesmo um bom presidente para o conselho estudantil. E para isso ele faz com que Betsy Beltoise, a vice-presidente do conselho da escola francesa e mais conhecida como Navalha Lambedora de Feridas, vá com tudo para cima do rapaz, falando diversas coisas horríveis para ele. Só que o garoto não demonstra muita reação, e o diretor fica espantado achando que iria desabar com as ofensas dela. Então, Kaguya escuta tudo e destrói a moça francesa no argumento, a fazendo bater em retirada. Contudo, Kaguya fica extremamente envergonhada pelas coisas que falou na frente de Miyuki, mas ele revela que não sabia francês, e por isso não tinha entendido nem o que Betsy tinha falado, nem o que Kaguya falou. Ele apenas entendeu que a francesa tinha falado algo sobre ele que aborreceu a colega, por isso ele agradece pela garota tê-lo defendido. Nos dias que se seguiram, Kashiwagi vai buscar conselhos amorosos com Kaguya, e por mais que seja inexperiente, a garota age igual a Miyuki, fingindo que era expert. E Kashiwagi queria terminar com seu namorado, sem feri-lo, deixando a vice-presidente sem ter muito o que dizer. Por sorte, Chika chega e começa a falar, mostrando a Kashiwagi que ela gostava do namorado, e a ajudando a se reaproximar dele. E essa conversa faz Kaguya também perceber que estava apaixonado por Miyuki. E que novidade, né? Assim, seguindo os conselhos de Chika, Kashiwagi e seu namorado se tornam estudantes voluntários, e a vice-presidente descobre que o namorado de Kashiwagi era Tsubasa, o rapaz que tinha se aconselhado com Miyuki. E ela fica ainda mais caidinha pelo amado, ao ver que ele também era um voluntário. Após isso, Chika ajuda o rapaz a melhorar as suas habilidades no vôlei para proteger o seu status social, e após muito treinamento, ele se torna uma máquina de jogar. Aí, na hora de ir embora, uma tempestade cai, e tanto Miyuki quanto Kaguya armam um plano para os dois dividirem um guarda-chuva. Só que eles continuam naquela de um não querer ceder ao outro, e fingem que esqueceram seu guarda-chuva em casa. E a moça quase
consegue encurralar o amado, ao fazê-lo revelar que tinha armado a situação, mas a garota é frustrada por Chika, que empresta um guarda-chuva a ela. Assim, os dois dividem o objeto, mas nenhum se declara ao outro. E no dia seguinte, Yu Ishigami, o hacker tesoureiro do conselho estudantil e um cara muito competente, procura Miyuki para dizer que queria pedir demissão por ter medo de Kaguya. Então ele conta alguns episódios em que a garota parecia querer finalizá-lo, após o cara descobrir segredos que ela não queria que fossem revelados, pintando a garota como uma assassina em série. E tudo fica ainda mais estranho quando Kaguya aparece coberta de sangue portando uma faca junto com Chika, que tinha outro dos objetos cravado no peito. Só que tudo aquilo era apenas um figurino para o teatro, e Kaguya revela ter ouvido a conversa dos dois, agradecendo Ishigami por não ter revelado seu segredo, e dizendo para ele nunca mais pedir demissão. E mesmo sabendo que ela não era uma assassina, por medo dela o cara desiste de sair do conselho. Depois, Kaguya planta um livro com perguntas para tentar pegar Miyuki, mas ele não cai na dela. E quando Chika resolve deixar o livro de lado e pesquisar mais aquelas perguntas na internet, Kaguya se recusa a responder por medo de se entregar. Em seguida, Hayasaka convence a garota a enfeitar as unhas para chamar a atenção do presidente, mas ele fica com vergonha de elogiá-la, cedendo por um rápido momento antes de fugir com a sua bicicleta. Após isso, Tsubasa procura conselhos amorosos de Miyuki novamente. Dessa vez, ele queria saber sobre como deveria agir para que pudesse segurar a mão de sua namorada pela primeira vez. Aí, o presidente do conselho fala que o rapaz deveria arranjar um emprego para que pudesse alugar um barco e fazer um passeio romântico com a moça, e indica que os dois poderiam trabalhar juntos. Já Kaguya, que estava ouvindo tudo novamente, fica preocupada que o trabalho arruinasse as férias do amado, e conta com a ajuda de Chika para fazer com que Tsubasa desista do plano do barco e simplesmente segure a mão da namorada. Dessa forma, ela impede que os caras se comprometam com o trabalho, salvando assim as férias de verão. Depois disso, o presidente tem uma rápida discussão sobre os diversos clubes que tinham no colégio, e tanto Chika quanto Kaguya tentam fazer com que ele se una ao clube delas. Inicialmente ele gosta da atenção, mas diz que não poderia por conta do seu emprego de meio período. Mais tarde, Chika descobre que a palavra salsichão fazia Kaguya cair na risada, por conta de uma piada suja, e tenta fazer com que Miyuki fale a palavra enquanto a vice-presidente tenta impedir. No final de tudo, Miyuki descobre o que elas estavam fazendo, e foge da sala as chamando de ninfomaníacas, para o desespero de Kaguya. Um tempo se passa, e Kei, a irmã mais nova de Miyuki, vai até o conselho procurando o irmão, e Kaguya pensa que se tornar próxima dela ajudaria em seus planos com o presidente. Só que Kaguya não consegue se aproximar da moça, e para piorar, descobre que ela era uma grande amiga de Chika, considerando a garota de cabelo rosa como uma irmã mais velha. Nas próximas semanas, as provas finais começam a se aproximar, e o casal do conselho entra em uma disputa para ver quem tiraria a melhor nota, e Miyuki acaba saindo vencedora, mantendo o posto de melhor aluno do colégio. E por mais que diga não se importar, Kaguya fica com bastante raiva. E aí voltamos no tempo para ver que ela dedicou parte do seu tempo para ajudar Ishigami a estudar, pois ouviu que ele seria reprovado se levasse bomba nessas provas, e reprovar não era adequado para um membro do conselho. Ela até mesmo defendeu o colega de umas meninas que ficavam falando mal dele, tudo por conta do cara não ser um exemplo de estudante. No presente, Ishigami agradece a ajuda dela após ter sido aprovado nos testes, mas Kaguya não se mostra nada feliz por ele ter tirado uma nota mediana, mostrando mais uma vez o seu lado assustador, que o rapaz tanto temia. E Miyuki dá risada daquilo por saber que ela era uma boa pessoa e que aquele era o jeito dela. Nos dias que se seguiram, uma grande tempestade cai interrompendo o funcionamento dos trens, por isso Miyuki não tem como ir embora. Então, Kaguya arma um plano para fazer o cara lhe pedir uma carona, mas ele fica ameaçado quando os trens voltam a funcionar, e a garota troca a bateria do celular do amado para que ele não soubesse disso. E ela faz tudo melhor do que qualquer assistência técnica, pois o tempo em que a garota teve para isso foi o momento em que Miyuki foi ao banheiro. Só que mesmo após todo esse trabalho, o rapaz decide encarar a chuva com a sua bicicleta, passando por Kaguya tão rápido que não a vê e acaba jogando água nela. Isso faz com que a moça pegue uma gripe, e o rapaz se sente na obrigação de ir visitá-la e levar as tarefas do dia. Só que antes disso, ele tem que ganhar uma disputa de jogo da memória, na qual Chika tenta trapacear para ganhar, levando assim o direito de visitar a amiga. E Miyuki consegue descobrir a falcatrua da garota a tempo de derrotá-la. Já na mansão da amada, ele fica meio sem jeito por conta da garota estar delirando devido à febre, e quando a empregada os deixa sós, a menina o agarra e o convida para dormir com ela. Horas depois, ela desperta, já com total consciência de tudo que acontecia ao seu redor, e fica horrorizada ao ver Miyuki em sua
sua cama, o expulsando de lá. Dias depois, vemos que os dois tinham resolvido a situação do jeito deles, ou seja, não resolveram nada, só deixaram pra lá mesmo, mas um clima meio estranho surge entre os dois. E agora, o casal briga por causa de um pedaço de bolo dado pelo diretor, e eles ficam brigando durante horas, um querendo que o outro devorasse o doce. Aí durante essa confusão, Ishigami sai para buscar Chika, que era a única que poderia dar um fim a essa situação, e os dois começam a falar de situações do passado, onde eles tinham dito algo referente a bolos. Isso os deixa envergonhados, por lembrarem de coisas que os amados tinham falado há muito tempo atrás. Então eles decidem comer o bolo ao mesmo tempo, sendo que um daria na boca do outro. Só que antes que eles possam dar uma mordida, Chika surge, come o bolo e encerra a briga. Mais tarde, o rapaz vai pedir conselhos a Ishigami sobre como fazer as pazes com Kaguya, enquanto ela vai até Kashiwagi fazer a mesma coisa. No fim de tudo, eles recebem alguns conselhos bem clichês, principalmente vindo do tesoureiro, mas o casal acaba fazendo as pazes e voltando ao normal. A seguir, os 4 membros do conselho estudantil planejam as suas férias de verão, e Chika diz que iria fazer várias viagens, deixando Miyuki sem muita opção, pois se saísse somente ele e Kaguya, seria praticamente um encontro. Por sorte, ele ainda tinha Ishigami no grupo, e o casal combina com um hacker de irem ao festival de verão ver os fogos de artifício, que aconteceria no final das férias. Aí, assim que começam as férias, tanto Miyuki quanto Kaguya passam metade do primeiro mês em casa à toa, e Hayasaka começa a perder a paciência com Kaguya, por conta do seu comportamento em relação ao amado. E realmente, lá pela metade da temporada, você começa a ficar irritado com a falta de atitude dos dois, sempre querendo que o outro haja primeiro. Longe dali, Chika continua suas viagens com as irmãs, terminando em um restaurante de ramen, onde impressiona um homem pelo seu conhecimento sobre o prato e sua forma de comê-lo. Já as férias de verão do casal 20 continuam um tédio por conta deles não quererem tomar uma iniciativa, e Hayasaka tenta convencer Kaguya a parar com aquela bobeira. Só que ela apenas se irrita e sai para ir até a sala do conselho estudantil, onde pensava que gostaria de ver Miyuki. Já o garoto também sai de casa para ir até a sala com saudades da amada. No entanto, eles se desencontram, e o cara chega lá no momento em que a moça está indo embora. Depois disso, Kaguya é obrigada a desmarcar um rolê que tinha combinado com o grupo, tudo por conta do pai dela ter convocado a garota para ir até Kyoto. E as irmãs Fujiwara se mostram grandes amigas da menina ao odiar o rolê por conta dela, mesmo com a Kaguya falando para elas irem e se divertirem. Já em Kyoto, o pai da garota demonstra nem se importar com ela, e Hayasaka fica bolada por ele ter feito Kaguya ir até lá pra nada, ao mesmo tempo em que a própria Kaguya reflete que o homem nunca lhe deu um pingo de carinho. De volta a Tóquio, Kaguya se prepara para ir assistir aos fogos com os amigos, como ela sempre sonhou. Só que os seguranças da família a impedem de ir, a deixando extremamente frustrada. Por isso, ela manda uma mensagem se desculpando com Chika e os demais, desistindo de tudo. Aí, Hayasaka levanta o moral da moça e faz com que ela fuja para ir encontrar os amigos, enquanto a própria Hayasaka fingiria ser Kaguya para enganar os seguranças. Então, a moça pega um táxi desesperada para chegar ao local dos fogos a tempo, só que um grande engarrafamento a fazia o restante do caminho a pé, e ela perde o timing dos fogos, entrando em desespero. Desse jeito, quando ela desaba em lágrimas, Miyuki a encontra e fala que vai levá-la para ver os fogos, se juntando aos outros dois e ao taxista de antes para irem até o outro local que também teria queima de fogos. Lá, o espetáculo foi adiado em alguns minutos devido à chuva, e o taxista sai pilotando igual ao Toretto, chegando até o local dos fogos, onde todos ficam maravilhados, só que Kaguya não consegue tirar os olhos de Miyuki. Um tempo depois, as aulas retornam, e vemos que o casal ainda não era um casal, pois continuavam se evitando e com os mesmos pensamentos de antes, que eram de um fazer o outro se declarar primeiro. E encerramos essa primeira temporada com Kaguya falando que ia dar um jeito de Miyuki falar que a ama. Fala galera, vocês ficaram curiosos para saber se na segunda temporada eles vão ficar juntos? Me contem nos comentários. E se você vivesse em um mundo com diversas maldições poderosas, e os únicos capazes de pará-las fossem os magos Jujutsu, o que você faria? Quer saber o que esse cara vai fazer? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.